A Cabana, um best-seller dos mais vendidos no mundo, do autor William Paul Young. Ele é um canadense. E aí, esse livro traz uma reflexão maravilhosa do perdão, que é, sabemos nós, humanos, uma das coisas mais difíceis do ser humano, da humanidade. Tão difícil que o mestre dos mestres trabalhou muito isso em nós, na sua caminhada aqui na Terra, e o tempo todo, um dos exemplos lindos, quando trouxeram para ele aquela mulher adúltera, uma cena que o mundo todo conhece, e acontece o quê? Que ela é jogada aos pés dele e fala, olha, vamos matar, porque a lei de Moisés diz que foi pega em flagrante. E ele, com calma, sempre respira, sempre na emoção, no controle da emoção, o mestre das emoções, ele fala o quê? Ele vira para todo mundo e fala, beleza, então, vamos matá-la. Mas, ele fala, aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Então, veja que coisa linda isso. Sabemos da história, o restante você já conhece, você já leu, já ouviu sobre isso. Ninguém tacou pedra nenhuma. Ninguém atirou a primeira pedra. Nesse livro, nessa ficção, o autor vai trazer aqui, mais uma metáfora da condição humana, uma história linda de perdão. Porque você que é pai e você que é mãe, como você percebe isso? Você perde um filho para um psicopata, para um serial killer, que na hora não sabia, passeando com seu filho num bosque, que é o resumo do livro, é esse. Os seus 3 filhos, o Mac está lá passeando, que a esposa não podia, a esposa estava envolvida nas coisas da igreja, e ele foi passear um belo domingo com os filhos. Como nós fazemos, nós pais, nós avós. E lá por um descuido, para socorrer um outro filho que estava brincando no barco, lá num rio, lá, num lago, ele distrai 1 segundo da menininha da caçula, da Nisa, e quando ele volta, começa a maior história de dor da vida desse pai. Aquela loucura. Eu aconselho você a ler esse livro, assistir o filme. Esse livro foi lançado em 2008, campeão de venda. Pessoas intelectuais de todos os níveis e pessoas simples já leram esse livro no mundo todo. E é um dos livros, eu vou falar por mim, não importa a opinião de cada um, mas eu, quando li esse livro, ganhei de presente. Eu quero agradecer a quem me deu esse livro. Ela sabe disso. Gratidão aí. Marcilene me deu esse livro em 2010, uma grande amiga, e ela me trouxe, eu comentei com várias pessoas o tempo todo, e passo esse livro para várias pessoas, e agora com esse pod, eu falei, eu preciso encerrar o ano 23, já que o pod está fazendo hoje o pod faz 2 meses, eu quero te agradecer por estar aí comigo, pegando um pouco de cada coisa, e trago esse livro como reflexão. Por quê? Porque é normal em nós essa nostalgia do final de ano, eu vou melhorar, o ano que vem eu vou emagrecer, o ano que vem eu vou fazer isso, fazer aquilo, e esquecemos que não tem ano que vem. Hoje é 28 de dezembro de 23. Falta 2 dias, 3 dias para encerrar esse ano. Trago essa reflexão do perdão, que é algo que, humanamente falando, ninguém, nem você, nem eu desafio, pelo tempo que eu tenho de vida, não conheço ninguém que perdoa sozinho. Só perdoa com o amor. Não importa como você chama esse amor, de Jesus Cristo, de Deus, de Alá, de papai, de mamãe, como você queira chamar, de universo, de cosmo, não importa. Se tu tem religião, se não tem, humanamente, sozinho você e eu não conseguem perdoar. Muito mais um caso grave desse. Um filho, só quem é pai sabe disso. Quem é mãe, quem é avô, perdeu um filho de maneira covarde, uma criança de 6 anos em média, sendo brutalmente estrupada, assassinada, e você nunca mais vê. E não consegue achar, porque conta a história, que 4 anos depois ele não conseguiu nada, deu como encerrado o caso, apareceu lá na cabana
uma cabana, acharam um vestidinho vermelho, que é o vestidinho dela, churros de sangue, e não o corpo foi encontrado. E a dor desse pai e dessa irmã que achou que distraiu o pai, todos se culparam. A família chegou a bancarrotas. Mas de modo especial o pai. E como homem, e você que me ouve é homem, sabe disso, você estava passeando com seus filhos. A mãe confia em você que é pai. Você ama demais seus filhos. E você não teve esse controle, porque está acima de nós. Aí vem a pergunta que eu quero trazer antes de falar um pouco disso. Como é que estamos perdoando hoje? Não coisa tão grave, porque aqui o livro traz uma coisa gravíssima, que é a perda de um filho. Um filho assassinado. E não é um filho adulto que tem defesa, um filho indefeso. Uma menina, que segundo a polícia na época, deduziu que era um serial killer estrupador de crianças, como tem muito. Nunca parou de acontecer isso no mundo, nunca parou de ter isso no mundo. Então você, como é que perdoa isso? Se eu não perdoo hoje, no trânsito, quando alguém me fecha no trânsito, eu faço aquele sinal lindo, aqueles gestos lindos, né, de dedos. Quando em casa a minha mulher, o meu cônjuge, o meu companheiro, minha companheira, meu filho, o meu dia a dia, o meu ciclo social em casa, eu não consigo perdoar um copo que deixou sujo, uma louça que caiu, um quarto, uma toalha que ficou fora do lugar, eu xingo o meu companheiro. No dia a dia no trabalho, o meu colega que me incomoda, o meu chefe que é chato, eu não perdoo coisas desse tamanhozinho. Eu não perdoo um colega que me ofendeu, eu não levo para casa desaforo. Essa é a frase que eu e você falam toda hora. Eu não levo para casa desaforo. Como que você então, se não perdoa uma coisa tão minúscula, ou se não se trabalha para perdoar algo tão minúsculo do dia a dia, em qualquer ciclo que você viva, em qualquer ambiente que você viva, que você está, trabalho, vizinho, trânsito, igreja. Nas igrejas, então, o que há nas igrejas, sem placas, mas qualquer igreja, o que tem de, indiferenças, o que tem de implicâncias e de não perdão, de uma coisa patética, porque fez uma coisa bem simples e você não perdoa dentro da igreja, orando, louvando. Imagine esse pai que teve que perdoar, e aí vem a história mais linda. Aí vem, na minha opinião, eu quero concluir. Isso é muito lindo, dá para falar um dia todo sobre isso. Mas ele é levado 4 anos depois, através de uma carta, para a cabana, para onde aconteceu, aonde acharam o vestido da Nice. E ele, não estava mais legal, ele estava já realmente em estado realmente de depressão profunda. Ele arrisca ir lá na cabana, e lá ele tem esse encontro com a Trindade. Você que crê em Deus ou não, a Trindade aparece para ele, né? Deus em forma de mulher negra, origem africana, aparece Jesus, um moreno, mulato de origem ali da região de Israel, também ali da Arábia, que é para pegar ali mais ou menos onde nasceu o Cristo, e o Espírito Santo, uma mulher asiática, leve. Então, 3 personagens que é a Trindade, e ele tem um diálogo com cada um desses personagens diferenciado, eles o levam a um raciocínio, e é um autoencontro, porque é isso que é o nome do meu podcast, por acaso, não é à toa, e você se encontrar. Só perdoamos, só amamos, só conseguimos conviver em harmonia quando nos encontramos, quando você se autoencontra. Porque esse debate foi um dos mais lindos que eu já li e já ouvi até agora na minha vida. E eu ouço pessoas falar sobre a cabana, a opinião é muito parecida. É um diálogo entre o pecador, entre um revoltado, entre um pai que não quer perdoar, que quer matar. É óbvio que quer matar. Eu quero matar, mas você quer matar o assassino do seu filho. E aí, para variar, o amor, no formato de 3 pessoas, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, vai trabalhar com ele em forma humana e diferenciada. A mesma cabana se transforma num lar. E aí começa o mais lindo diálogo que eu já vi e o mais lindo trabalho de recuperação, de autoencontro, de cura
É isso que precisamos buscar todos os dias, nos autoencontrarmos, nos curarmos das mágoas. Olha para você, olha para mim, olha para cada um de nós. Repito, não perdoamos coisas pequeninas, do dia a dia, cotidianas. Se pergunte aí, se alguém atingir seu filho, Deus nos livre, nós, é uma ficção, mas que acontece todos os dias. Quantas crianças foram mortas? E você precisar entender que você precisa perdoar tudo, inclusive o assassino do seu filho. E aí a história é linda, eu te aconselho a buscar, esse livro é barato, tem aí no mercado, tem hoje baixado aí no audiobook, tem o filme, está disponível, o filme saiu em 2017/18, eu acho, eu assisti o filme, já li o livro várias vezes, te aconselho a ler esse livro, agora no final de ano, esse livro você lê em 2, 3 dias, na semana, é um dos melhores livros de reflexão, de perdão que eu conheço até agora. E eu trago essa reflexão para nós, porque cada vez que eu falo, lembra, eu falo primeiro para o meu ouvido, que é o mais próximo da minha boca, eu e você, não podemos esquecer disso. E essa reflexão, essa viagem desse pai sofrido, já entregue à derrota, porque nunca mais foi o mesmo, a família nunca mais foi a mesma, é óbvio, e até que ele vai nesse encontro, uma carta, obviamente é uma ficção, mas a carta chega para ele, e ele, desconfiado, mas mesmo assim só tinha isso para a escolha dele, ele falou, só tenho isso. É toda a obsessão dele, depois que a filha sumiu, a obsessão era saber, e aí então encontrar esse corpo que até então não tinha encontrado, e essa dor tamanha, que só quem é pai pode imaginar, quem já passou por isso, se você me ouve, já passou por isso, ou algo igual, parecido, mas e quem só imaginar, você realmente só é levado ao perdão, a perdoar, se você tiver essa assistência, esse apoio, essa imersão no amor. Isso mesmo, ele foi imergido, ele foi para um encontro, uma imersão das mais lindas, que eu e você precisamos ir. E se alguém que me ouve já foi, que bom, que conseguiu perdoar, porque é uma das coisas mais difíceis do ser humano. Não é à toa que é dito que só se perdoa no amor. Fora do amor, e aí eu não estou falando de novo de religião nunca, não importa qual é a sua, ou se não tem, é o amor. Cosmo, universo, comandante, papai, como aqui é chamado. Inclusive a esposa dele, do casal, ela é muito cristã e ela ajudou muito. Você, mulher, que tem aí, a mulher tem essa missão, né, maior, de estar conduzindo seu lar. A mulher sábia edifica seu lar. Ela não parou de orar, ele se revoltou, ele já era um meio rebelde, é uma coisa peculiar dos homens, falo como tal, de se revoltar com as religiões, com um pouco com Deus, e ele era meio bruto, e depois que aconteceu isso, aí ele acha que Deus foi covarde com ele. Aí você vai ler o livro e vai ver como o autor retrata bem esse desenrolar, mas aqui é uma reflexão, e ela, por não ter parado de orar, de ter pedido para Deus a recuperação desse amor, da vida e de modo especial do seu marido, Deus entra em ação e então vai levá-lo ao local do crime. Imagine a dor, você voltar ao local do crime, que na época tinha descoberto o vestido sujo de sangue da menina. E aí a ideia desse, na época, serial killer estrupador. E esse pai, com essa dor de 4 para 5 anos, ele volta ao local do crime, e quando ele já está achando que era uma pegadinha, ele em transe, ele é acometido de uma surpresa maravilhosa, que a cabana é transformada, e aí começa a viagem maravilhosa. Uma viagem que eu e você precisamos fazer. Via cabana, via o que ele te encaminhar. Mas peça isso nesse final de ano, já que é um ano, todo ano a gente faz isso, essa nostalgia de
busca de melhoras, que isso é bom, isso é positivo. Mas peça esse autoencontro. Você e eu precisamos nos autoencontrar com Ele, com o amor. Que distância você e eu estamos do amor? Olha, é incrível como no dia a dia a gente tem dificuldade de perdoar as menores coisas. Imagine perdoar algo tão forte, algo tão grave, algo tão avassalador. Então, fica a reflexão desse último podcast do ano, né, dessa última reflexão. Venho buscando trabalhar livros e já tinha no meu coração esse livro, senti esse desejo de parafrasear esse livro do meu jeito, que aí tem 1000 pessoas falando sobre esse livro e cada um fala do que está no coração. Obviamente, o coração, a boca fala do que está cheio o coração. Eu desejo que você, que me ouve, busquemos a partir de hoje, não esperar a virada, mas a partir de hoje, essa reflexão. O que eu não estou perdoando? Agora, nesse momento, fecha seu olho, por favor, se puder, ou mesmo me ouvindo. O que você não perdoa? Aquele parente, aquele colega de trabalho, aquela cena, aquela situação? Porque eu aqui passo um filme, tem número 10 rapidinho, que eu não quero, tô puto, tô chateado com fulano, ciclano por isso e por isso e por isso. Aí amanhã eu não amanheço, porque hoje é mais uma oportunidade. Todo dia é uma única oportunidade. O poder do agora, lembra? Só temos o hoje. E aí pensar num futuro, no amanhã que não existe. Se você fosse hoje, se você for morrer hoje, você não sabe, se você não amanhecer amanhã, o que ficou pendente? Então, fica essa dica, essa reflexão de coisas pequenas. Porque se nós não treinarmos com coisas pequenas, como que eu vou, então, conseguir algo grande? Então, o treinar diário é perdoar diário. A minha irmã, dentro de casa, então, nem se fala, sempre onde convivemos, trabalho, igreja, eu sempre falo isso, escola, não importa. O vizinhança, meu Deus, o vizinho botou lá uma fumaça, ontem eu queria ir lá tacar água no fogo e tacar um pau na cara dele. A vontade está aqui, encheu minha casa de fumaça, eu lavei minha roupa. Sabe, o vizinho passou o lixo, jogou o lixo ali na minha porta. E eu queria pegar, era um pedaço de pau e ir lá a acertar com esse vizinho. Então, coisas do dia a dia que todos nós não perdoamos fácil. No trânsito, então, meu Deus, eu toda hora repito, toda hora, se alguém, uma mancadinha, você quer, tá no meio, você quer, palavrões, se matam. No estádio de futebol, porque o time perdeu, ganhou, se matam. Religiões, porque não é a sua, se matam, se degladiam. E aí você depara com uma dor dessa, um tamanho de perdão desse. Porque o mestre, eu quero encerrar, quando estava ele estava no alto da cruz, e você sabe disso, sendo flechado, sendo cuspido, sendo humilhado, a mais bárbara história de violência com o ser humano, fala Isaías, no seu livro, que nada é comparado ao descárnio do mestre, e ele ainda conseguiu falar, lá antes de dar o seu último suspiro, essa frase linda que você e eu sabemos, e precisamos incorporar, precisamos agregar em nossos corações, trazer para o nosso coração. Quando ele falou, Pai, olhou para todos, ele curou ali, muitos que estavam ali estavam curados de todas as doenças, lepra, deficiência física. Estava todo mundo ali, em geral, todo aquele povo que ali representado, ele sabia de tudo isso. E porque ele é um com o Pai, que ele falou que nós também somos um com o Pai quando buscamos isso, e essa é a dica, e ele consegue então falar, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque o mestre entendeu que enquanto você não se autoencontrar, enquanto cada um dali, que somos nós que estamos sequência, nossos ancestrais, que somos nós fizemos isso. Nossos descendentes vão continuar fazendo. Então fica a dica para nós, esse
encerrar com essa proposta. Busque, a partir de hoje, cada vez mais, se auto-encontrar com o amor, para podermos viver melhor. Fica aqui uma frase para encerrar, como reflexão, além dessa de hoje, mas fechamento. Somos livres para escolher, mas as consequências dessas escolhas não temos controle. Por isso, repetindo, somos livres para escolher, mas não livres para as consequências de nossas escolhas. Um lindo final de ano, um próspero ano maravilhoso, um próspero ano, cheio de amor, cheio de busca interior, cheio de busca de autoencontro. Você precisa se encontrar e eu também. Um grande beijo a todos no coração. Até a próxima.